Vamos conversar com o nosso primeiro convidado de hoje. Vamos conversar com Giovanni Marques, engenheiro de segurança do trabalho. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para a gente tirar alguma dúvida relacionada à segurança do trabalho. Como Deus matuto, menos uma vez por ano você está por aqui, né, Giovanni? Uma vez por ano estou por aqui para poder a gente passar essas informações importantes aí e falar sobre os dados existentes do nosso estado e do Brasil como um todo. Temos boas notícias em relação ao Rio Grande do Norte sobre a redução na quantidade de acidentes de trabalho, não é? Exato, Robson. No estado do Rio Grande do Norte houve uma redução significativa a respeito de acidentes no último anuário, né, pela Previdência Social, que é referente ao ano 2017. Isso, né, foi lançado em 2017. Tem uma redução, comparando com nossos estados vizinhos, nosso resultado foi bem superior na parte de redução dos acidentes. O que precisamos ver também é a quantidade, né, da parte relacionada a empregos e atividades de risco. Agora, na verdade, essa foi uma redução proporcional ao número de empregos existentes, ou essa foi uma redução do número de acidentes de trabalho porque teve mais gente desempregada, né, de acordo com essa política nacional que a gente tem observado? Eu posso dizer que são as duas coisas, né? Teve uma redução significativa na parte de emprego, né, no nosso estado, no Brasil como um todo, mais relacionada à parte de obras, né, a parte de construção civil, que é onde tem um grande índice de acidentes e acidentes, né, com, como eu posso dizer, com gravidades maiores, né? A partir de obras, trabalho em altura, a gente pode dizer hoje que é o maior índice de acidentes fatais que existe no país como um todo, são atividades relacionadas ao trabalho em altura que está dentro da atividade da parte de construção civil. Esses trabalhos em altura, por exemplo, são aqueles trabalhos que o pessoal está naqueles andaimes, né, seja para limpar fachadas ou mesmo para construir fachadas, como também outras atividades relacionadas. Exato, são atividades relacionadas acima de 2 metros de altura, é considerado trabalho em altura, né? Então existe todo um treinamento, uma capacitação, exames específicos para poder se desenvolver essa atividade para trabalho em altura. Que infelizmente, né, a gente sabe... não pode. Exatamente, né? Então existe todo um trabalho a ser feito, uns treinamentos, exames para poder se executar essa atividade de trabalho em altura. Que o que acontece muito, né, a gente pode dizer no estado, no Nordeste como um todo, é às vezes a falta de capacitação e de investimento em segurança no trabalho, o que pode ocasionar esses acidentes. Exemplo é não fazer os seus exames, né, para poder ver se ele está apto para aquela atividade, não capacitar para que realize essa atividade de forma segura, não usar os equipamentos de proteção individual, que é o EPI. Então, existem vários fatores que podem relacionar esse acidente de trabalho. E quando a gente pensa no Rio Grande do Norte, o que é importante para que junto às empresas a gente tenha essa continuidade na queda do número de acidentes de trabalho? Robson, algumas coisas eu dei uma pesquisada para poder analisar melhor em que pontos poderiam estar acontecendo isso, né? Então, um ponto positivo é a fiscalização do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho nosso aqui do Rio Grande do Norte é muito atuante. Existe as fiscalizações do Ministério do Trabalho também. E existe também o interesse do custo, né, relacionado ao profissional pelas empresas. Então, as empresas estão procurando profissionais de segurança e, com isso, está fazendo essa redução desses acidentes. Então, tudo isso é um trabalho em conjunto, tanto do início do Ministério Público como um profissional de segurança. Então, esse conjunto é que está trazendo maior essa segurança para o nosso estado. Quando a pessoa não contrata um engenheiro de segurança do trabalho porque considera que é custo e, posteriormente, tem acidentes do trabalho, quais são os prejuízos que acontecem para a empresa, além do próprio acidentado, né, que envolve um rol de despesas que tem que se cobrir depois que acontece um acidente, como para a própria empresa? Robson, o seguinte, a gente precisa entender que o engenheiro de segurança do trabalho existe, por norma, um quantitativo específico de empregados de acordo com o grau de risco, né? Posso dar exemplo aqui de algumas empresas que não existe a obrigatoriedade de ter um profissional de segurança do trabalho, a empresa WT, né, o Grupo Vila, são empresas que não existe a obrigatoriedade de ter um profissional de segurança do trabalho, porém elas investiram num profissional de segurança para evitar que isso aconteça. Então, para se ter um engenheiro de segurança, depende do risco da empresa e da quantidade de funcionários. Então, um engenheiro, existe um custo que para eles a gente pode dizer que é elevado. E que a gente vê hoje que as empresas que a gente presta serviço, que faz essa atividade, e demonstra e eles ficam contentes sabendo dos resultados que estão obtendo, né? Então, menos acidentes, o custo do acidente é muito alto, porque o custo de acidente não é só para a empresa, não é só para o trabalhador, agrega a sociedade como um todo, a família toda do trabalhador. Então, esse custo, ninguém pode nem dizer quanto é que custa um acidente de trabalho, é muito oneroso para a empresa. Tem gente que, na linguagem que muitos utilizam, que após um acidente de trabalho,
ou uma lesão por esforço repetitivo acaba ficando, como eles usam esse termo, encostado na Previdência, né? Deixa de trabalhar, mas na verdade quem é que está bancando esse funcionário através da Previdência Social? Somos todos nós, né? A sociedade acaba pagando muito caro por cada acidente que acontece. Exatamente, por isso a importância do investimento num profissional de segurança, um técnico de segurança ou engenheiro de segurança. E sua empresa não tem obrigatoriedade conforme norma, mas procura uma assessoria de segurança do trabalho para que ele faça uma avaliação e assim consiga reduzir os índices de acidentes na sua empresa. Essa é a importância principal de segurança do trabalho. Depois dessa reforma na legislação trabalhista, isso prejudicou, facilitou ou ficou indiferente o seu resultado para os engenheiros de segurança do trabalho? Robson, isso é um item assim, bem complexo a ser discutido, mas para mim, no meu ponto de vista, nas atividades que eu desenvolvo nesse período, eu não notei que houve diferença nenhuma. Acho que o trabalho continua, as obrigações continuam e nós temos que continuar nossas atividades de forma correta. Não vejo diferença quanto a isso. Para a minha área, no meu ponto de vista, na execução das minhas atividades, não houve mudança. Estamos conversando com o Giovanni Marques, que é engenheiro de segurança do trabalho no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Mande sua pergunta para o 999229519. Temos a pergunta da Janaína, que está em Lagoa Nova nos acompanhando. Ela gostaria de saber, no caso do Rio Grande do Norte, quais são os 3 principais tipos de acidentes que acontecem? Olha, o principal tipo de acidente que acontece no nosso estado, de gravidade maior, como todo o Brasil, é o trabalho em altura. Um deles você falou, né? Exato. O outro que a gente pode dizer, que já diminuiu, mas existe um crescimento, que são as atividades que são acidentes de trajetos. É bom deixar específico aqui que existem acidentes típicos e acidentes de trajeto, certo? E esse acidente típico é acidente relacionado à sua atividade fim. No seu momento de execução de sua atividade, sofreu um acidente, é um acidente típico. Um acidente de trajeto, que também é considerado acidente de trabalho, Robson, é aquele acidente que quando você sai da sua casa para ir até o seu local de trabalho e volta também. Então, qualquer coisa que aconteça, qualquer acidente que aconteça nesse percurso, também é um acidente de trabalho, é considerado acidente de trabalho de trajeto, né? Porque tem o típico na sua execução da atividade e o de trajeto. Então, o acidente de trajeto, como eu tive aqui, acho que o ano passado, existe um crescimento significativo ainda nesses acidentes. Então, as empresas precisam investir mais, acompanhar melhor suas atividades do deslocamento do seu trabalhador até o seu local de trabalho, da sua residência até o local de trabalho. Claro que o trânsito está complexo, então o trânsito ajuda. Tem muitas pessoas hoje de moto. Moto é um veículo, um meio de transporte com que existe um risco muito elevado quanto a isso. Mas, infelizmente, precisamos, as empresas, investir mais em treinamentos, em capacitação, para que o trabalhador tenha consciência no seu local de deslocar da sua casa para o seu local de trabalho. Temos mais uma pergunta, o André Lima, ele é de Parnamirim, diz que é advogado, ele é estudante, na verdade, quase advogado, mas ele pergunta se há alguma sugestão de algum livro nesta área de segurança do trabalho para que ele comece a se inteirar sobre este assunto. Como é o nome dele? André Lima. André, eu acho que o melhor livro para se ler tudo, acho que são as normas regulamentadoras, né? Tanto pode estar dentro do site do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, você acessível chega lá, a qualquer É acessível a todo mundo, lá tem todas as normas descritas para todas as atividades e dali você consegue atender tudo e fazer todas as atividades da melhor maneira possível, certo? Então, eu acho que a princípio o profissional de segurança do trabalho tem que ter conhecimento de todas as normas e saber onde é que está tudo em cada norma. Temos aqui a participação do telespectador, ele não quer se identificar, mas não é pergunta, é um comentário. Ele diz que existem empresas que não emitem o quê? Como é o nome? O CAT, o CAT, o CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Ele disse que a empresa em que ele trabalha, inclusive, proíbe de dar informações de que existem nesta empresa acidentes de trabalho. Temos que ter muito cuidado. Essa informação não pode, essa CAT não pode deixar de ser emitida. A CAT o que é que ele pode fazer numa situação dessa? No meu ponto de vista, ele primeiro tem que conversar com a empresa e explicar a obrigatoriedade de elaboração da emissão da CAT. E a CAT tem um prazo até o próximo dia útil de emissão. Um acidente de trabalho aconteceu hoje, até o próximo dia útil você tem que emitir essa CAT. Se você está sendo proibido na sua empresa para emitir essa CAT, eu acho que você deve procurar outra empresa, porque esse item é um item onde a gente consegue fazer todo o levantamento estatístico para saber em que situação, em que ação nós devemos trabalhar pela empresa. Então, eu sinto até... De repente, ele pode fazer uma denúncia anônima ao Ministério do Trabalho, né? Concordo. Acho que seria importante fazer, porque eu não acredito que isso aconteça mais. Então, hoje a gente precisa emitir todas as CATs, isso é um trabalho do profissional de segurança.
Final do ano, você saber fazer seu anuáriozinho, onde foi que aconteceu acidentes, e você trabalhar com que não aconteça mais. E prevenir futuros acidentes, né? Do que é que adianta esconder, né? Hoje em dia, no mundo onde tudo é transparente, ninguém esconde mais nada, as redes sociais estão aí circulando tudo, daqui a pouco acontece um acidente grave, alguém filma isso, aí bota nas redes sociais, vai destruir de uma vez por todas a imagem dessa determinada empresa que esteja com esse comportamento, né? E a CAT, né, deixar bem claro aqui, que se a empresa se negou a emitir a CAT, não se impede também que o próprio acidentado emita a CAT, certo? Como também no local que ele foi atendido também pode se emitir a CAT, né? Então a CAT não é a obrigação, a empresa deve emitir, mas se ela não emitir, você pode emitir também a CAT. Então o próprio trabalhador pode emitir a CAT. Muito importante. Então o trabalhador pode fazer isso. E o nosso telespectador, a participação dele, ele pediu para não identificar o nome, mas ele identificou qual é a empresa que são os Correios. Olha só, os Correios dando esse mau exemplo, informação complicada, né? Pois é. Bom, eu quero agradecer a participação do nosso primeiro convidado de hoje. Seja sempre bem-vindo, Giovanni Marques, engenheiro de segurança do trabalho. Aqui teremos aí dia 27 de julho, mais um Dia Internacional da Segurança do Trabalho. E nas despedidas receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com amigos e familiares e faz o convite para o pessoal participar do congresso que vem aí ligado à engenharia de segurança do trabalho, que vai ser aqui no Rio Grande do Norte. Nós, engenheiros de segurança do trabalho, profissionais de segurança do trabalho do Estado, estamos muito felizes. Nós vamos ter pela primeira vez o 20º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho no nosso Estado. Então, agora em outubro, eu peço que vocês divulguem, vamos trabalhar em conjunto para fazer esse excelente trabalho e divulgar todos os trabalhos relacionados à segurança do trabalho, Robson. Então, é o Conest, então www.conest2018.com.br. Conto com vocês e agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado.